Bom, e aí pessoal, tudo bem? Professor Ronan falando aqui. Vou começar a gravar os vídeos, né, explicando um pouco o conteúdo que vocês vão estudar durante esse terceiro bimestre, certo? Mais especificamente, esse é o conteúdo dessa primeira atividade que vai ser feita durante o mês de agosto. Então, assim, eu peço que, na medida do possível, assista essas aulas, assista esses vídeos até o final, que vai te ajudar a resolver os exercícios. Aqui, nessa primeira parte, eu vou tentar me deter na parte mais densa da apostila, certo? Desse material. Explicando de uma forma geral os conceitos, como se faz. E a minha intenção depois é gravar mais vídeos explicando os exemplos, para vocês conseguirem fazer os exercícios. Explicando os exemplos mais detalhados, certo? Então, agradeço desde já a atenção de vocês, né, e desejo a todos um ótimo terceiro bimestre, ok? Pessoal, já peço desculpas de antemão, que eu tô um pouco resfriado, rinite atacada, então, se eu parar para espirrar aqui, né, o olho tá ardendo, então, desde já, qualquer coisinha, desculpa. Pessoal, o que é importante dessa primeira página aqui, reforçar sobre a nossa atividade? Prazo. Então, vocês terão do dia 10 de agosto até o dia 28 de agosto para resolver essa atividade, certo? Se programem para, durante esse mês, fazer a atividade, para não ficar nada para depois, para não ter prejuízo de nota para você, certo? Bom, o tema dessa atividade são matrizes. Então, é isso que a gente vai estudar. Então, se for do seu interesse, até espero que seja, vai para a internet, vai para o YouTube, digita lá matrizes e estude tudo que aparecer ali, certo? Bom, vamos aqui. Eu trago alguns exemplos de vídeos no YouTube, né, que falam sobre os temas que eu vou trabalhar aqui nessa atividade: classificação de matrizes, construção de matrizes e operações com matrizes. Então, aqui já está o link que vocês podem acessar, certo? E conseguir ter acesso conseguir visualizar muitos exemplos de professores explicando. Como eu disse, à medida do possível, também vou gravar alguns vídeos mais detalhados explicando passo a passo de cada exemplo. Essa atividade tem o valor de 0 a 10 e tudo isso vai contribuir para a sua nota desse bimestre. A entrega dessa atividade vai ser preferencialmente pelo Google Sala de Aula, pelo Classroom. Quem não tem acesso ao Classroom, que precisa, que gostaria de entrar, e pense, isso contribui bastante para o professor na hora de corrigir. Então me procure que eu ajudo você a acessar, certo? Bom, vamos lá começar aqui com o nosso tema, certo? Vai um cafezinho? Pessoal, matrizes, determinantes e sistemas lineares. Então é o que a gente vai estudar. Nessa primeira parte, simplesmente matrizes. Na outra atividade de setembro, determinantes e sistemas lineares. Então vamos lá. Parte 1, matriz. O que é uma matriz? De um modo bem simples e resumido. É um conjunto de elementos dispostos em linhas ou colunas, ou seja, tabelas. Então, matrizes, qualquer tipo de tabela que você visualizar, é um modelo, né, de matriz. Seja mais simples, seja mais complexa, são matrizes, certo? Então vamos aqui começar com exemplos, né? Porque assim eu gosto de trazer exemplos que é uma forma de vocês conseguirem visualizar na prática como isso funciona, né? No dia a dia, como esses exemplos de matrizes aparecem para a gente. Então, olha aqui, por exemplo, isso aqui é uma tabela, né? É uma tabela da população nos censos demográficos aqui no Brasil, de 1980 até 2010. Então, você tem aqui 1980, a situação do domicílio urbano e rural. Então, você começa a ver, ó, Brasil, Brasil urbano, Brasil rural. Região norte, urbana, rural. Então, ou seja, percebe que nessa tabela aqui, você tem todas as informações divididas em linhas e colunas. São matrizes.
certo? Isso é uma matriz. Exemplo 2. Analisando as linhas e colunas, consegue-se criar vários posicionamentos e opiniões acerca da Covid no Brasil. Olha só aqui essa tabela também. Situação da Covid no Brasil, né? Isso daqui foi até 30 de maio. Então, você tem aqui todos os estados. Nossa, percebe que os estados estão aqui na segunda coluna. Você tem os casos, você tem os óbitos. De repente, a minha pergunta é assim, somando São Paulo com Bahia, qual é o total de casos de Covid? Somando Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e DF, região centro-oeste, qual é o total de óbitos dessa região até 30 de maio? Ou seja, eu pego os dados de dentro da matriz, extraio esses dados para poder analisar região por região, cidade por cidade, entendeu? Então, as matrizes, elas são ferramentas que nos ajudam a trabalhar com análise de dados, certo? Então, isso é muito importante nesse momento. Então, o que eu quero que eu trago esses exemplos de início para vocês perceberem que é mais que comum, né, matrizes no nosso dia a dia. Não só nesse caso de dados aqui que a gente está observando, mas aí no seu celular você tem, em toda programação, você tem matrizes, televisão você tem matrizes. Então, programas de computador, de uma forma geral, é matriz. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma tabela com a produção de milho de 2000 a 2016 em vários países, né? E na União Europeia. Então, você tem aqui percebe que as colunas, coluna 1, ano, coluna 2, mundo, coluna 3, Estados Unidos, China. Aí você tem as linhas, que são os anos, de 2000 até 2016. Entenderam? Então, matriz, linhas e colunas. Exemplo 4. O monitor de um computador funciona também com uma matriz, porque você tem linhas e colunas que são os pixels. Quando você junta uma linha e uma coluna, é um pixel ali. Então você tem aqui, olha só essa foto. Deixa eu ver se eu dou um zoom nela. Fica melhor. Olha só. Você tem essa primeira imagem aqui. Você tem 20 colunas e 18 linhas. Aqui está em inverso que a gente costuma trabalhar geralmente, que é linha-coluna. Aqui está coluna-linha. Tanto faz. Então, você tem aqui uma imagem de 20 por 18 pixels. Ou seja, você tem 20 colunas e 18 linhas que formam essa imagem aqui. Percebe que cada quadradinho dessa imagem é de uma cor diferente. Então, cada quadradinho unindo, né, com o seu coleguinha do lado vai formar essa imagem. Aí percebe que aqui nessa imagem do lado, você já tem, né, uma quantidade maior de pixels, 45 por 40. Então percebe que a imagem está ficando mais nítida. Olha esse caso aqui. Você tem 90 por 80 pixels. A imagem do tucano já está melhorando, ou seja, você tem mais linhas e mais colunas combinadas, cada uma com uma cor, para formar o desenho de um tucano. E aqui você tem 180 por 160 pixels, essa última. Olha como ficou mais perfeito. Ou seja, quanto mais pixels, mais nitidez você tem na sua imagem. São matrizes. Entenderam? Então, olha só. Dados os exemplos anteriores e tantos outros que ainda existem, o estudo de matrizes se faz, então, necessário para compreender como essas informações se relacionam, interagem e influenciam nos resultados uma das outras. Portanto, agora a gente vai entrar no estudo pormenor, né, de uma matriz, ok? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer vários cortes, né, e vou postar em vários vídeos, porque aí fica mais fácil de poder visualizar e a gente conseguir assistir até o final, ok? Então, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.